Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community. Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão falando do QG do English Experts em Montes Claros. Oi, pessoal. Aqui é o Adir Ferreira, direto de Bebedouro, interior de São Paulo. E eu sou a Ana Luísa, sou de São Paulo, capital. Hoje o nosso bate-papo é sobre o uso do ING, essa partícula que dá muito dor de cabeça para os estudantes. Prepare seu fone e aproveite. A Diana, que bacana o feedback dos leitores no último podcast. Muito obrigado a todos que comentaram, pelos likes no Facebook, pelos compartilhamentos lá. E eu tenho que destacar o trabalho de André Oliveira, o editor, que passou noites em claro para entregar esse podcast no prazo. André, valeu, obrigadão pela dedicação e a nossa comunidade aqui agradece. Nossa, gente, o podcast ficou muito legal mesmo. E ó, eu devo dizer que a gente se divertiu muito gravando, mas muito mesmo. Várias risadas e ainda bem que o Alessandro não pôs tudo nos outtakes lá, né? Podia não. Não podia colocar. E eu acho muito, mas muito legal mesmo a gente compartilhar o que sabe, tanto eu, o André, o Alessandro, a Ana, e dar uma luz para essa galera que está estudando inglês por conta própria, né? E é um prazer também estar ao lado de duas feras, que são a Alessandra e a Ana Luísa, e reforçando também o agradecimento, mais do que merecido, para o André Oliveira, editor do podcast, que fez um trabalho muito massa no último podcast aí. E nós nem tínhamos percebido, mas todos temos os nomes começando com A. Isso Ana, foi uma observação Adir, de um Alessandro, leitor. E André, foi muito massa isso. Para participar desse podcast, só quem começa com a letra A, Pô, né? não fala isso não, não vamos nos comprometer não, que tem muita gente boa aí, viu, galera? Brincadeira. Daqui a pouco vem todo o abecedário. Mudem aí, os pode? nomes aí, Brincadeirinha. É que a gente gosta de seguir a ordem alfabética. Ah, tá, É isso. ok. Vamos lá. Bom, gente, a experiência foi legal mesmo, eu adorei. E eu acho que é uma coisa que talvez estivesse faltando até, né? Porque a gente tem muito podcast aí totalmente em inglês, né? O que eu faço, inclusive, que eu já fazia, inclusive. A gente tem muitos blogs que permitem muita interação, mas são escritos. E agora a gente tem esse bate-papo gravado, totalmente focado em aprendizagem de língua, né? Em particular em inglês. Dá para fazer 1000 coisas, né, nesse programa, nesse formato. E quem é que sabe o que ainda vai acontecer aqui, né? E acaba ajudando aquela galera que tá começando, que ainda não tem aquela intimidade com o inglês, acaba Exato. introduzindo esse pessoal aqui nessas dicas e na prática do inglês também, né? Muito bacana. E também queria deixar aqui meu agradecimento pro André. Bom, olha, good job. Very good job. Ficou muito bacana. Awesome job. Lembrando que vocês só ouviram o trabalho final no dia que foi publicado junto com todo mundo, né? Aham. Exatamente. Suspense total. Foi total, né? Total. Suspense Alessandra total. aterrorizando, né? Ixi, vocês vão ter uma surpresa. Geral, aterrorizando geral. Tocando terror na galera. Vamos lá, galera. Então, aqui eu quero deixar um abraço para os amigos que enviaram comentários, o Justin Murray, do Real Life English BH, o Danilo Pereira, pelo incentivo lá no comentário, o Tássio Belmonte, que sugeriu um podcast, olha só, Diana, um podcast sobre certificações. Acho um tema bacana, a gente pode tratar isso mais pra frente, não é mesmo? Uhum. E a professora Wanda, a moderadora lá do Word Reference, que elogiou muito o podcast, um abraço para você, Wanda. Aqui eu tenho que mandar um abraço aqui pro Donai Mendonça, que desempenha um ótimo trabalho lá de suporte didático para os membros lá do fórum. Vamos fazer justiça aqui, que boa parte dos tópicos que a gente discute aqui hoje tem a participação do Donai e tem o dedo do Donai nisso aí tudo. Obrigadão, Donai, valeu pela força de sempre aí. E a todos que comentaram. Foi muita gente. Foi muita gente, foi muito bacana mesmo o retorno, o feedback. E Ana, os leitores do Inglês Online também comentaram que adoraram você falando português. Você só fala inglês lá no seu podcast. Veja só aqui o comentário do Edilson. Foi ótimo e ao mesmo tempo até estranho ouvir a Ana falando português. Fez-me senti-la mais próximo, íntima, sei lá. Aquela coisa de fã mesmo. Aqui, Ana, você tem um fã. Muito bacana mesmo. E você vê, o English Podcast tornando as pessoas mais próximas, não é mesmo? Ele deixou um comentário lá no Face também. Pois bem, galera, já tem muita gente querendo aqui saber a periodicidade dos podcasts. Bom, vamos combinar o seguinte, vai ser anual. E o próximo agora é só em 2014. Tô brincando, não vai ser assim não. A gente vai ainda definir aqui a periodicidade certinho.
Acredite, depois de muito tempo eu descobri que baixar as expectativas com relação aos outros é um dos segredos da felicidade. Tem aqui uma palestra do Barry Schwartz no TED que trata sobre o assunto O Paradoxo da Escolha. Gente, é muito bacana, eu recomendo você assistir. The secret to happiness, this is what you all came for. The secret to happiness is low expectation. Sabe quando a gente sai de casa para resolver aquele monte de pendência? Pois é. Agora, gente, eu já vou preparado que dê tudo errado. Assim, se eu conseguir resolver uma coisa, pelo menos, eu já volto para casa feliz. O que não depende de mim, não tem como controlar, entende? Ah, Alessandro, a expectativa é inerente, é nossa, né? E, querendo ou não, a gente cria expectativa e quando elas são muito altas e não acontece o previsto, a gente fica frustrado, né? Vem a frustração. Mas o ser humano é otimista com relação ao futuro, e isso é nosso. E lidar com a frustração é uma tarefa que envolve muitos recursos internos, né? Já dizia a música, everything's gonna be alright. Nossa, tá muito de psicólogo isso aqui, então vamos continuar, vai, vamos lá. Eu acho que a respeito da periodicidade, a gente está sentindo aí, quer dizer, o Alessandro, né, principalmente está sentindo qual o retorno, demanda, né, e com base nisso, provavelmente vai ser definida alguma coisa, né? Vamos lá, vamos colocar uma métrica aqui, ó, a cada 200 comentários, ou 200 likes lá, a gente faz um novo, tem que colocar métricas nesse negócio, né? Sim. Eu acho. Objetivos claros, não é mesmo? Claro. Então, gente, ó, compartilha aí. Agora, quanto a expectativas, acho que o melhor mesmo é quando não tem muita, né? Nem ruim, nem boa. E a gente tem meio aquela atitude de vamos ver o que acontece. Mas é lógico que é lindo falar isso. Na prática, é coisa diferente, né? A gente sempre, quase sempre, tá com expectativa. Pois bem, amigos, o bate-papo de hoje é sobre o ING, ou se você preferir em inglês, o ING. Quando falamos do ING, lembramos logo do gerúndio em português, que é a terminação ando, endo, indo, ondo. Mas não vamos falar hoje só sobre o gerúndio, vamos falar também sobre boa parte daquelas aplicações. Acredite, essas 3 letrinhas são responsáveis por dezenas e dezenas de perguntas na comunidade. Por isso selecionamos esse tema para o podcast de hoje. O assunto aqui, Iana, é tão importante que o livro Grammar in Use, do Raymond Murphy, dedica uma sessão inteira às aplicações do ING. Se você tem um livro aí, vale a pena conferir. Vamos começar aqui com a pronúncia? Vamos lá. O Carlos perguntou lá no fórum, como funciona de fato a pronúncia do ING no final das palavras em inglês? E por que, em alguns lugares, isso é visto como uma pequena contração, apóstrofo N? Gente, eu tenho realmente uma observação interessante a respeito da pronúncia do ing, que tem tudo a ver com o que o Carlos perguntou. A hora que a gente estava aqui discutindo a pauta, eu lembrei disso. Eu fiz uma entrevista com o Steve Ford e ele fez justamente uma observação sobre a maneira de pronunciar o ing quanto ao G lá no fim. Então, o legal é ouvir ele explicando. So it's great to have you back, Steve. It's great to be here. A little question here. How to use ing in English? And that's another big topic, I guess. That's an excellent question. And I have something to say about that because I have heard some people trying to imitate the ing sound in relaxed American speech. So they'll say workin', talkin', which is great. You know, when we speak informally in American speech, we use that. The danger is to use that all the time. And I have heard some people, you know, they try to speak like a native speaker, and that becomes their normal, you know. So they'll say, well, you know, hi, Steve, I'm working on this, and then I'm doing that. And, I mean, here in North America, we use that to kind of sound cute, to sound informal sometimes. But, you know, not all the time. It's something that, you know, just like in Portuguese, you wouldn't be at work, you know, saying to your boss, can I have some dinheirinho? You know. Okay. You know? Okay. So that's the equivalent in English. You should really try to pronounce the ing sound in English semi-formal or formal context. Okay. Can you say the 2 versions first? Right. Sure. So I am working. I'm working. Okay. So you can hear there's like it's more complete ing, you know, Okay. it's more elongated. And I'm working. So maybe that guy that
that business executive, he is working on Wall Street, and maybe there's somebody who's working in the streets. Yeah. So you really want to be careful, because as I said, I have noticed some non-native speakers trying to sound like a native speaker and using working and doing for everything. Be careful. All right. Para resumir, o que acontece? Os nativos muitas vezes acabam eliminando completamente o G lá do fim, né? Alguém já viu isso? Né? A gente elimina coisa no português? Com certeza. Sim, né? Acho que isso é geral mesmo. E então, por exemplo, acontece das pessoas falarem working, doing, making, ao invés de working, doing, making, que é uma pronúncia mais completa, como o Steve mesmo diz na explicação dele. Então, o Steve chama a nossa atenção pro fato de que isso é uma coisa bem informal. Eu acho que seria mais ou menos assim, como você chegar pro diretor da tua empresa, que você acabou de conhecer, e dizer, você tá livre agora? Né? Uma coisa estranho, meio né? assim, inapropriada. Então, ele chama a nossa atenção para esse fato de que é uma coisa muito informal e que é bacana até a gente começar a se aproximar bastante da pronúncia dos nativos, mas tomar cuidado para que isso não vire a nossa pronúncia padrão. Com relação à pronúncia, por exemplo, vamos pegar um verbo studying. Realmente não é um som só, por exemplo, studying. Né? Dependendo de com quem você está falando, né? Às vezes você conversa com nativos que são ótimos com isso. A pessoa é daquele tipo que fala... Sabe aquela pessoa que fala um pouco mais devagar e pronuncia bem as palavras? Você vê que a pessoa é bem articulada e você consegue ouvir studying, né? Você ouviu o Y e aquele som de I que é do ing já, né? Que são dois sons diferentes. Studying. Então você vê que realmente são dois sons diferentes e não é a mesma coisa que, por exemplo, o sing, né? Que é um sonzinho só. Então quando eu falo, por exemplo, studying, né? Claro que eu tô desacelerando aqui, né? Eu tô falando um pouquinho mais devagar, mas conforme o seu ouvido vai se acostumando, você vê que tem sim uma pausa pequenininha. Não sei se é uma pausa, mas como a Dir tinha comentado agora há pouco, tem duas batidas, né? Studying. Não foi isso, Dir? Dois sons, né? Dois sons. Agora, de vez em quando você vai também, como acontece aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, as pessoas tem hora que elas não estão nem aí se estão falando certo ou não, elas estão com pressa, ou estão gritando, ou estão falando rápido, ou estão com alguém no telefone, alguém na porta. Então você ouve studying, né? Como se não tivesse o Y. Às vezes a pessoa fala rápido, então é uma coisa que você vai ouvir também. Ana, pegando o gancho em cima disso aí que você falou, nós percebemos que o ing, o ing, ele tem um som mais fraco, aquele som unstressed. É também pronunciado um pouco mais rápido. Ele é sempre assim? O som do G no ING, ele é quase imperceptível, mas ele tá lá. A gente tem que fazer a articulação para pronunciar o G mais corta. Por exemplo, a forma do gerúndio do verbo to work, working. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o som do I, do ING, não é longo, ele é curtinho. É o mesmo I das palavras big, city, lip, sit. É um I mais curtinho. Daí a gente acrescenta o som nasal, inha. Então fica enha, enha. E sim, Alessandro, o som inha não é stressed. Ele não tem força nessa sílaba. E também ele não é lento, ele é bem rapidinho mesmo. Por exemplo, os verbos coming, going, working, traveling, writing, reading. Percebeu que o som do I é rapidinho e não coming, going, traveling, reading... Ok? Então, é bem rapidinho. Só para complementar, tem uma dica bem legal. Tem uma das categorias de dicas lá no blog, são dicas de pronúncia. E essa é uma dica, foi uma das primeiras dicas que eu dei, eu lembro, de pronúncia, que era uma coisa que, assim, quando você se acostuma bastante com o inglês, né, você começa a ficar... Sua percepção para isso fica muito, assim, apurada. Você percebe, eu até conto um caso que eu testemunhei nos Estados Unidos, de uma confusão ali que aconteceu entre um brasileiro e um americano, problema de comunicação por causa exatamente disso, né? A diferença entre, por exemplo, o leave, né, o verbo leave, que é L-E-A-V, e o live, que é L-I-V-E. O live, no caso, se aproxima mais desse som do eng, né, que é aquele som mais breve, mais curto.
A professora Rachel, do Rachel's English, mostra aqui uma sutil diferença entre o seeing, que é do substantivo visão, do gerúndio de see, de ver, né? E o sing, de cantar. É muito parecido, não é mesmo? Só analisando aqui, parece que é só analisando o contexto para identificar essas diferencinhas, essas minúcias do idioma. O que vocês acham? Pelo contexto, mas também pelo treino do ouvido, né? Que vem com prática de ouvir. É aquele negócio, seeing, 2 batidas, seeing. E o sing é uma coisa só, né? Um tem 2 sílabas, o outro tem uma. O uso mais conhecido aqui do ing é como parte do tempo verbal do present continuous. Em frases como I'm reading a book, no presente, né? E she's leaving tomorrow morning, indicando que o futuro. Mas eu sei que existem alguns verbos como know, understand e outros que não aceitam muito bem o ing. Que verbos são esses? Existe alguma forma de identificar esse tipo de verbo? Olha, talvez esses verbos não usem o ing para algumas coisas. Então, assim, eu não diria exatamente que eles não aceitam o ing, tá? Eles não são usados nisso que você acabou de citar agora, presente contínuo ou presente contínuo para futuro. Mas, para outras, eles são usados sim. Existe a forma do gerúndio. Por exemplo, she is a very understanding person. O understanding aí é um adjetivo, né? A forma do ing. A forma do ing do verbo understand que forma um adjetivo. Outro exemplo, knowing as much as you can about your competitors is essential, né? Saber quanto você puder sobre seus concorrentes é essencial. Então, isso toca no assunto de uso de forma ing como substantivo ou como sujeito, que é uma coisa que mais pra frente eu vou falar um pouco mais. Nós temos o hábito de, no português, usar o gerúndio em palavras como gostar, saber, acreditar. Por exemplo, em frases como você está gostando da festa, você está sabendo da novidade, ela não está acreditando. Isso acaba contaminando um pouco na hora de falar inglês. Eu já vi na internet, por exemplo, I'm needing. Mas assim, existe muito, se você procurar no Google, você vai ver muitas ocorrências disso, mas isso parece um pouco estranho. Alguns verbos chamados de stative verbs, verbos estáticos, como know, understand, believe, like, decide, seem, hate, want, have, entre outros, não têm a forma do present continuous. Então, eles não aceitam ing, com o sentido de ação acontecendo agora ou futura. Eles geralmente tratam de sentidos, crenças, coisas que não indicam atividade, eles são estáticos, não indicam movimento, por isso são chamados de stative verbs, tá? Nós falamos isso de acordo com a gramática normativa, que traz as regras de uso e tal. Agora, no inglês coloquial, no inglês do dia a dia, muita gente diz I'm loving this, entre outros verbos. Um detalhe interessante é que alguns dos stative verbs, quando não são usados com o sentido original, podem ser sim usados e corretamente, de acordo com a gramática, usando o ing. Por exemplo, I'm having a good time. Estou me divertindo. Então, aí o have ajuda o good time, entendeu? Ele não é ter, não é possuir, ok? Ok. Eu vou complementar o que o Adir falou com alguns exemplos aí. Tem pelo menos algumas frases que eu tô me lembrando agora, que eu ouço muito, que meio que divergem, né, dessas regras, das regras dos livros. Por exemplo, I think she's having a heart attack. Ou aquela frase, I suspect the groom is having doubts. Essa é do Four Weddings and a Funeral, aquele filme, 4 casamentos e um funeral, no final. Às vezes eu ouço having second thoughts and we're still deciding. Então, gente, sempre ligados no que realmente ocorre na língua. Tá? Isso é uma coisa que prática de listening ajuda muito. Aquilo que a Adi falou lá em cima do I'm loving this, me lembrou aquele comercial do McDonald's, I'm loving it. Lembra? I'm loving it. Is this the place to eat? Since I don't cook, I'll just rock to the beat. I'm loving it. At the end of the day, to relieve the stress, we add a little play. I'm loving it. Sometimes we have mishaps. You just overcome and adapt to setbacks. I'm loving it. You know you're my world. How could I mind love taps from my girl? Gente, já que nosso podcast também é cultura, só a título de curiosidade, não sei se você sabia, o McDonald's já não é mais a rede de lanchonete, a maior rede de lanchonete do mundo. A Subway passou o McDonald's em número de estabelecimentos, olha aí.
Gente, eu achei que no excelente site, que aliás eu recomendo, o English Made in Brazil, uma lista de verbos que podem e não podem ser seguidos pelo ING. Então o link vai estar aqui no post, vocês dão uma olhada lá depois. Aliás, o English Made in Brazil é um excelente site de referência, né? De referência muito aí, antigo, assim, dos mais conceituados aí, gosto bastante do pessoal. Apoio a iniciativa deles. Pois bem, gente, complementando o que a Dir disse lá em cima, vai aqui uma dica. Por exemplo, em inglês, se você diz está saindo com alguém, você pode dizer I'm seeing someone. O mesmo acontece aqui com o verbo to have, em expressões have a good time, divertir-se. Posso perguntar, por exemplo, você pode usar, por exemplo, a expressão para perguntar Are you having a good time? Quando o verbo to have é usado com o sentido de ter, possuir, daí não podemos usar com a forma contínua. Tem aí um link que explica essa expressão em detalhes, os stative verbs. Para continuar esse tópico, sempre lembrando, né, gente, essas listas de verbos que podem, não podem, de novo, lembrando que, ao mesmo tempo, é muito bom a gente ficar antenado no que as pessoas realmente estão falando e no que está passando a ser parte da língua. Então, por exemplo, o Adir disse que aqueles verbos know, understand, believe, like e outros não têm a forma do present continuous, que é aquele tempo verbal que descreve o que a gente está fazendo nesse momento. Realmente não é comum ouvir I am liking this, porque não se usa muito mesmo o I am believing you, ou now she is understanding, como a gente fala. Você não vai ouvir muito isso mesmo da boca de nativos. Mas a forma ing, para todos esses verbos, existe e é usada em vários outros casos. Eu dei o exemplo agora há pouco do understanding como adjetivo. Understanding is a nice quality for a friend to possess. Um outro exemplo que eu gosto de falar, porque eu já escrevi sobre isso lá no Inglês Online. Quando a gente usa essa forma ing como sujeito da frase. Não só como sujeito, mas como substantivo de forma geral. Acho que, será que todo mundo lembra o que é sujeito? Sujeito da frase? Tipo, Paulinho tomou sorvete. Quem tomou sorvete? Paulinho. Paulinho é o sujeito da frase. Então, eu tenho 2 dicas lá no blog que explicam isso direitinho, mas aqui vai um resumo aqui para o nosso podcast. Sabe quando a gente está falando de uma atividade qualquer, uma ação, por exemplo, dormir, trabalhar, jogar bola, isso é como se fosse assim, o nome da atividade, né? Dormir, trabalhar. Quando a gente quer qualificar essa atividade, a gente usa o infinitivo. Dormir é bom, dormir é perda de tempo. A gente fala, eu gosto de sorvete, eu não gosto de brócolis. E a gente também fala, eu gosto de nadar. E eu não gosto de plantar bananeira. Tá vendo como aí o plantar bananeira e o nadar viram... É como se fosse o nome da atividade, né? O nome dessa ação. Do que você gosta? De sorvete e da atividade nadar. Então, o negócio aqui no inglês, na maioria dos casos, atividade é chamada pela forma ing. Então, do que você gosta? I like swimming. I like walking my dog. I also enjoy staying in and reading a good book. Eu também curto atividade de ficar em casa, de ler um bom livro. Então, quando eu vou falar sobre essas atividades em inglês, eu uso, vamos dizer assim, o nome delas no inglês, que é a forma ing. Swimming is great. I like swimming. My dad enjoys swimming. Swimming in the sea can be dangerous. Então, começa a reparar, quando você estiver ouvindo ou lendo em inglês, que toda ação ou atividade que uma pessoa gosta, não gosta, detesta, começou a fazer, parou de fazer, toda vez que essa atividade for um objeto, uma coisa a respeito da qual você vai falar ou está falando, a gente usa essa forma ing. Que, como eu falei antes, ela vira meio que o nome da atividade. É como se ela fosse a forma substantiva. E assim, fica bem mais fácil absorver, eu acredito, que fique bem mais fácil absorver esse uso de gerúndio se você começar a reparar nisso. Por exemplo, I quit smoking. O que eu parei de fazer? A ação de fumar, essa atividade de fumar. I quit smoking. I took up dancing. Eu comecei a fazer dança. É isso. Ok. Implementando aqui da Ana, por exemplo, a atividade com ING não precisa necessariamente vir no começo da frase. Por exemplo, my favorite hobby is reading, is swimming, is riding my bicycle, is going to the movies. Ok? Então, ele é um substantivo também, que o que é isso, é alguma coisa, é alguma ação. Ok. Tem uma pergunta aqui do leitor Neverland lá no fórum,
que ele fala o seguinte: os hobbies são passados para o gerúndio. Ele coloca aqui, por exemplo, paint, painting, draw, drawing, cook, cooking. Não, isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar agora. Isso é o nome da atividade, né? Pintura, cozinhar. Não só hobbies, né? Não só hobbies, Não é qualquer hobby. atividade, I like painting. Né? Então qualquer atividade, né? É a forma como no inglês a gente vê que eles chamam a atividade, né? A forma Ou alguma coisa, é o ato de fazer, entendeu? Então é isso que caracteriza ela como substantivo. The act of cooking, the act of drawing. Toda preposição, sem exceção, faz com que o verbo a seguir ganhe o ing. E aí, verdadeiro ou falso? É verdadeiro se a preposição não for o to, que pode ser usada com infinitivo ou com ing. Por exemplo, se eu digo I want to improve my English, eu quero melhorar o meu inglês, ou I decided to improve my English. Aqui nesses casos, o to é usado para ligar dois verbos, então ele perde o caráter de preposição em si. Agora, num exemplo como I am not used to getting up early. Eu não estou acostumado a levantar cedo. A gente sabe que used to é acostumado a. Então, esse to é uma preposição. Depois dessa preposição, o verbo é sempre regido pelo ing. Ok? Um outro exemplo, I look forward to hearing from you. Estou ansioso para ter notícias suas. Aqui, look forward to alguma coisa. Esse verbo aqui seria um substantivo. Essa atividade de quê? De ter notícias suas. E, gente, nem sempre é fácil saber quando é preposição ou não, ou se esse to está ligando só dois verbos. Então, eu recomendo sempre você usar o Google, a sua gramática mais próxima, tá? Sempre que for abertamente uma preposição, vai rolar o ing. Por exemplo, he is good at playing chess. Ele é bom em jogar xadrez. Ser bom em alguma coisa, ok? He left without saying goodbye. Ele foi embora sem dizer adeus. He came by before going to the movies. Ele veio aqui antes de ir ao cinema. Então, tem que prestar bastante atenção nesse caso aí. Joia? E percebam também que nesses 3 últimos exemplos que o Adir deu, dá até para fazer a correspondência. Isso é até uma coisa que, se você começar realmente a perceber, talvez fique mais fácil mesmo. He's good at playing chess. Ele é bom no quê? Nessa atividade de jogar xadrez. Exatamente, playing chess. Entendeu? Então começa a reparar nisso, que eu acho que vai ajudar, vai dar uma ajudada. Pois bem, o nosso objetivo aqui não foi esgotar o assunto. Nós tentamos aqui apenas esclarecer aquelas questões mais frequentes. Claro que existem exceções e mais exceções, e pode ser que no futuro a gente volte a abordar o tema. Eu tenho certeza que vamos ter muitos comentários a respeito, mas espero que o podcast tenha ajudado de alguma forma. Eu sou Ana Luísa, você me encontra em inglesonline.com.br ou no facebook.com/inglesonlinebr. Eu sou Adir Ferreira e você me encontra no adirferreira.com.br, no Twitter, @adirferreira, e no Facebook, na minha página Adir Ferreira Idiomas, onde eu tenho um curso de vocabulário diário, e curte no link abaixo. E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra aqui no englishexperts.com.br. E a partir de agora, você também pode acompanhar o nosso podcast pelo iTunes. Então vá lá, procure por English Experts Podcast e, se possível, também dê uma avaliada. Isso vai ajudar muito na divulgação. E para concluir, eu quero deixar claro que o seu feedback é muito importante. Ouviu o podcast? Gostou? Envie um comentário. Ouviu o podcast? Não gostou? Também envie um comentário. A sua sugestão, crítica e elogio é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcasts by EnglishExperts.com.br